Ela é convidada, quase cadeira cativa nossa aqui. Eu convido a esses que estão na mesa, que retornem para o plenário, nossos convidados e convidadas, e nós vamos para a segunda mesa. De imediato, já chamando Jorge Vasconcelos, assistente social do INSS e representante da Comissão de Assistentes Sociais da FENASP. Seja bem-vindo, Jorge. Bruno Rodrigo Mosman, representante da Comissão de Aprovado no concurso do INSS Caines. Sandro Alex de Oliveira César, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, CNTS-S. Josiane Soares dos Santos, conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, CENEFS. Seja bem-vindo, Josiane. Edivane de Jesus, representante da Comissão Nacional dos Assistentes Sociais do INSS e FENASP. Pronto, já completa a nossa segunda mesa. Vamos, de imediato, passar a palavra para Jorge Vasconcelos, assistente social do INSS e representante da Comissão de Assistentes Sociais. Sejam todos bem-vindos. Obrigado ao senador. Obrigado. Obrigado ao Cefes pelo convite, pelos colegas da FLASE aí que estão na luta pela nomeação do excedente, a FENASP também, a todos que estão aqui também nesse momento, para a gente estar discutindo esse tema importante. Os colegas que me precederam trouxeram uma série de elementos sobre a atuação do serviço social e a importância do fortalecimento da política previdenciária. Eu acho que vale a pena aqui a gente demarcar que o que a gente está trazendo aqui, o que a gente está discutindo, não é só uma questão do excedente do concurso, do serviço social, da reabilitação profissional. O que a gente está tratando aqui é o direito do trabalhador, é o direito da trabalhadora, é o direito da pessoa com deficiência, que os colegas que me precederam trouxeram. O que está sendo desmontado aqui não é uma profissão ou algumas profissões dentro do INSS, e sim a viabilização dos direitos a esses trabalhadores. Uma ocasião, o senador teve na PUC, no Rio Grande do Sul, acho que foi em 2014, e ali eu já colocava para ele que, embora seja uma disputa muito grande, a gente sabe como esses processos são complexos, de você aprovar uma lei aqui nessa casa que venha beneficiar os trabalhadores, não basta a aprovação dessa lei. A gente tem que fazer a gestão dessa lei e viabilizar esse direito. E é isso que alguns colegas aqui trouxeram. A gente aprovou a lei do facultativo de baixa renda, da dona de casa, do dono de casa, e a gente tem uma dificuldade, uma barreira difícil de a gente transpor, que é a viabilização desses direitos. A professora Lúcia Lopes trouxe aqui algumas ações que o Serviço Social fez ao longo dessa história no INSS, e recentemente a gente destaca também a atuação, tem os colegas aí que vieram de Recife, do Nordeste como um todo, a atuação do Serviço Social junto às vítimas da microcefalia por Zika vírus. Foram organizadas uma série de mutirões, uma série de atendimentos no fluxo para o atendimento dessas famílias, das famílias atingidas por essa doença que assolou o Brasil inteiro, mas a região Nordeste como um todo. Então, o que a gente está falando aqui é de um fortalecimento de alguns serviços na contramão dessa lógica de mercado que a gente tem, de privilegiar só os cortes em detrimento da viabilização de direitos. E é isso que a gente vem trazendo aqui. O desmonte do serviço social, o desmonte da reabilitação profissional em questões gerenciais, porque a gente não tem no INSS a política previdenciária, e é importante que a Comissão de Previdência Social se aproprie, inclusive, dos estudos que alguns colegas do INSS realizaram sobre a gestão da Previdência, sobre a política previdenciária.
Lúcia, Júlio, né, vários colegas aqui, Edivane também, tem vários estudos aí e artigos sobre a política previdenciária, ela não é só uma questão, ela não é uma questão de mercado, ela é uma questão de gestão também. Né? Ela é mal gerida. Historicamente, a gestão da Previdência Social ela é mal gerida. Ela é mal gerida pelos governos, né, com a desvinculação das receitas, mas ela é mal gerida também pelo Instituto e pelos ministérios. O INSS ele já teve várias iniciativas de modernização no processo ao longo do INSS, sempre tentando buscar questões imediatas e emergenciais, como as filas, etc., etc. e tal. Só que ele não transforma questões estruturais, como a ocupação de cargos, como a gestão dessa política, a organização das agências, a contratação de servidores. Os colegas da Flávia trouxeram alguns dados aqui, dos 40 mil servidores do INSS, né, se você colocar aí que tirar a carreira de médico-perito, os colegas que estão diretamente ligados à concessão de benefícios, metade hoje do quadro do INSS está em abono permanência, que não se aposenta por causa das perdas salariais que vai ter, porque grande parte do seu salário é vinculado à produtividade, e quando ele se aposenta, ele perde essa produtividade. Então, a gente tem questões que a gente tem que trazer com relação a isso, dessa má gestão do Instituto Nacional de Seguro Social. E o serviço social e a reabilitação profissional não estão alheios a esse processo, né? Nos últimos meses aí, nós temos sofrido com a edição de diversas portarias, com a edição de diversos memorandos que restringem a atuação desses profissionais. A perícia médica, a reabilitação profissional, na questão de órteses e próteses, tem sofrido também uma restrição na sua atuação. E o serviço social, seja por meio do corte orçamentário que ocorre dentro do INSS, ou o desmonte, né, das suas estruturas de organização, seja das responsáveis técnicas, seja das divisões de serviço social, está sofrendo um desmonte, um enfraquecimento dentro da sua atuação. Sempre que há questões, né, como foi falado aqui, de trabalhadores rurais, os casos de microcefalia, as vítimas de Caruaru, ou tantos outros casos no Brasil com relação a isso, o serviço social é acionado e busca dar uma resposta na ampliação de direitos aos trabalhadores e trabalhadoras. No entanto, hoje, o nosso poder de resposta está muito restrito, né? Não vamos fazer justiça aqui que em governos anteriores a gente não vivia um céu de brigadeiro, mas, sem dúvida nenhuma, devido ao aparelhamento que se dá hoje à instituição, a gente tem uma dificuldade de tocar as nossas ações. E aí, por viés corporativos, nós estamos sendo restritos às nossas ações. Um exemplo, o Júlio trouxe aqui um modelo de avaliação da pessoa com deficiência, e esse mesmo modelo poderia ser aplicado, por exemplo, à revisão dos benefícios. A revisão dos benefícios previdenciários, ela já é prevista na 8.213, sem auxílios, sem abonos, sem bolsas a nenhuma categoria. Já é uma função precípua da autarquia. A forma como isso está se dando, que a gente vem discutindo. A gente poderia até fazer o discurso aqui e o debate que a gente é contra a forma como se dá as revisões e como elas estão sendo feitas. Mas a questão de forma, ela é secundária se a gente analisar que a proposta que foi feita no âmbito economicista também não está sendo viabilizado pelo Instituto. As revisões estão sofrendo reversão judicial, muitas delas. Está sendo feito um dispêndio de recursos imenso, né, para essas revisões sem nenhum resultado aparente. E o próprio INSS terá uma dificuldade imensa de justificar os resultados dessa ação, porque você não consegue mensurar as ações judiciais, os benefícios que estão em recurso, que estão aguardando decisão, ou seja, você tem uma dificuldade de mensurar esse processo de revisão. Todo o INSS, ou grande parte dele, o que se
compreende principalmente a saúde do trabalhador e nela localizado o serviço social e a reabilitação profissional, hoje está girado para a revisão dos benefícios de longa duração, no caso de benefícios de auxílio-doença. Ou seja, todas as ações do Instituto, recurso, força de trabalho, está voltado para essas ações, o que vem restringindo as ações do serviço social e da reabilitação profissional. É verdade que foi colocado aqui que nós vivemos um déficit de profissionais. Sempre vivemos isso, né? Cada vez isso é mais latente, né? E por isso a importância, foram elaboradas diversas notas técnicas, e por isso a importância do chamado no concurso dos profissionais que estão no excedente. Também é verdade que a reforma previdenciária, e eu espero que todas essas reviravoltas que a gente sofreu aí, ela não seja aprovada, né? Esse sino aqui assusta a gente, né? Ele dá o sinal que está chegando perto do final. Mas eu acho que tem mais 3 minutos ainda. Isso. Eu acho que o importante que a gente tem que trazer para o debate é o seguinte: não se resolverá o problema gerencial do INSS com essas ações que estão sendo tomadas, de forma unilateral e sem o diálogo com a população e com as entidades de classe. O Conselho de Previdência, que hoje existe, ele não tem representações municipais nem estaduais, eles são por gerências executivas. O Conselho Nacional de Previdência, nunca na história da Previdência, teve uma conferência para discutir Previdência Social. Nós não temos um conselho, e quando eu digo não temos, o que temos é proforme, um conselho de previdência onde a gente vai levar as demandas dos trabalhadores e a gente faça as denúncias com relação ao que a gente vem enfrentando na atuação do serviço social e da reabilitação profissional e dos profissionais como um todo do serviço social. Então, eu acho que é importante a gente demarcar aqui que nós temos questões gerenciais que o INSS tem que tratar com seriedade e os órgãos de controle, como essa Casa Legislativa, tem que cobrar da instituição, como nós temos problemas também políticos com relação a essas atuações. Então, a gente tem que centrar forças, né, com o parlamento, com os trabalhadores, com relação a isso, fazer a denúncia que isso não é uma questão corporativa, isso é uma questão de todos os trabalhadores e trabalhadoras, que a viabilização dos seus direitos previdenciários passa pelas agências do INSS e, por isso, a gente tem que discutir essa gestão, não da forma que está se dando e não do desmonte que está se dando. Não só o desmonte previdenciário, mas um desmonte de gestão também. Muito obrigado ao senador e à plateia. Muito bem, Jorge Vasconcelos, assistente social do INSS, representante da Comissão de Assistentes Sociais da FENASP, que deu também uma bela contribuição ao debate, demonstrando a grande questão que é a gestão, fiscalização, cobrança e fortalecimento da assistência social. De imediato, Bruno Rodrigo Mosman, representante da Comissão de Aprovados no concurso do INSS. Primeiramente, bom dia, senhor senador Paulo Paim, bom dia aos demais integrantes da mesa, aos convidados e aos telespectadores. Antes de mais nada, senhor senador Paulo Paim, nós gostaríamos que o senhor estivesse avaliando a possibilidade, que se inclua na pauta das discussões da CPI da Previdência a precariedade no atendimento do INSS e também suas nuances, que compõem esse contexto, porque nós sabemos que faz parte também do atendimento do INSS a nível Brasil. Nós gostaríamos de estar colocando, antes de mais nada, a seguinte informação, que nós temos como vacâncias desde a publicação do edital, que foi no dia 23 de dezembro de 2015, até a presente data, cerca de 1.800 vacâncias entre os dois cargos de analistas e técnicos. Também temos a informação de que, desde janeiro desse ano até a presente data, existem cerca de 870 vacâncias. Se nós formos ver as vacâncias que tiveram desde a publicação do edital até a presente data, com o quantitativo total dos aprovados e excedentes no atual concurso, edital 1 de 2015, nós podemos ver que já são metade desse quantitativo. Fora que essa provisão, desde antes do edital, já havia num contexto que era muito maior e que deveria estar sendo feito algum tipo de reposição.
Nós gostaríamos de estar passando aqui, primeiramente também agradecendo a senhora Flávia Rebeca, que tão brilhantemente colocou algumas informações no concurso do INSS e também as demandas, né, de ambos os cargos para as nomeações ao longo de 2017 e também 2018, com a prorrogação do prazo do concurso. Colocar que a Comissão Nacional ela trabalha em 2 pilares, que é o principal que nós consideramos, que é a Lei Orçamentária Anual desse ano, em seu anexo 5º, no Poder Executivo existe a provisão que devam ser ocupados, né, que podem ser ocupados de forma discricionária, cerca de 4.963 cargos. Vindo ao encontro dessa informação que pode estar nos beneficiando aí com o trabalho intensivo que nós estamos revisando aqui, a nossa comissão, nas 2 casas do Congresso Nacional, é o decreto 8986, que saiu no mês de fevereiro de 2017 agora, dizendo que existe saldo remanescente das leis orçamentárias de 2015 e 2016, onde nos 3 poderes poderão ser ocupados cerca de 19.904 cargos. Assim, nós, como Comissão Nacional de ambos os cargos, verificamos que existe provisão de chamamento, não só dos últimos 300 técnicos, como do aditivo dos analistas, que seriam mais 75 vagas de imediato, como também o adicional de 50% também dos técnicos. Porque se existe essa provisão na Lei Orçamentária Anual de 2017, por meio do seu anexo 5º, e também esse novo decreto que existe saldo remanescente, ou seja, orçamento para estar chamando esses profissionais, nós acreditamos que o que está deixando de que essas contratações acabem ocorrendo é a vontade política, infelizmente. Tanto é que a nossa comissão vem acompanhando aí que nesses últimos meses, órgãos como IBGE, INPI, DEPEN e ANAC, o Ministério do Planejamento liberou, né, algumas autorizações, não só de aprovados nas vagas, como também de excedentes, e praticamente está deixando o nosso concurso de lado. Nós enxergamos que, infelizmente, isso deve estar acontecendo devido ao tema reforma da Previdência. Nós, inclusive, conseguimos aí, praticamente nesse 1 mês e meio que estamos fazendo um trabalho intensivo de segunda a sexta-feira nas 2 casas do Congresso Nacional, protocolar um pedido de apoio em praticamente todos os gabinetes, seja da esquerda, seja da direita. Ou seja, nós entendemos que os gabinetes deveriam entender a autarquia como um todo e não o pedido em si dos aprovados e excedentes, porque o que está em jogo, como o colega mesmo disse há pouco, que o déficit de servidores vem há muitos anos atrás. Então, é isso que deveria estar sendo considerado e, principalmente, está sendo dado uma prioridade, porque nós não estamos desconsiderando esses outros órgãos e autarquias que eu havia mencionado anteriormente, mas que o INSS merece e muito está fazendo parte aí da linha de frente das nomeações, principalmente porque é o Instituto Nacional do Seguro Social que trabalha ali na ponta, com o trabalhador, com quem está com suas dificuldades, quem muitas vezes está desempregado, com pessoas que não podem se locomover e acabam tendo inúmeros gastos com isso, e nós não estamos vendo um interesse por parte do Ministério do Planejamento. Inclusive, já tentamos várias vezes uma reunião com o senhor Diogo de Oliveira, não conseguimos. Já tivemos algumas reuniões com o senhor Leonardo Gadelha, presidente do INSS, onde ele, na medida do possível, está até tentando nos ajudar de forma com que o concurso seja prorrogado e também para que esse aditivo seja incluso nessas nomeações de ambos os cargos. É importante também nós mencionarmos que a Comissão Nacional está fazendo um trabalho. Na verdade, ela já fez boa parte disso em relação aos membros da CMO, que vão cuidar da LDO de 2018. Nós sabemos que, inclusive, eu estive pessoalmente lá na Câmara dos Deputados, no Gabinete de Orçamento e Finança, nós não temos uma provisão ainda, no artigo 88, parágrafo 11, inciso 5º, para que, após a prorrogação do concurso, tenha a disponibilidade de serem chamados os aprovados excedentes, tanto analistas como técnicos. Então, nós fizemos aí esse trabalho também de pedido de apoio para esses membros. Se eu não me engano, ainda não foi nomeado ainda o relator, né? Escolhido o relator e também os presidentes. Mas nós, de forma antecipada, já estamos fazendo alguma coisa assim para que nós consigamos, com a prorrogação do concurso, fazer com que esses aprovados tenham a possibilidade de entrar no INSS. Que mesmo que todos os 3.671 fossem nomeados pelo INSS, isso não chega a ser nem 50% do que deveria estar sendo nomeado aí ao longo desse ano e de 2018. Bom, é importante também mencionar que, conforme o próprio INSS, em junho de 2016, haviam cerca de 19.221 cargos vagos, de ambos os cargos e também incluindo os médicos peritos. Um ano após isso, nós
imaginamos que, com certeza, esse número já deve ter passado dos 22, 23 mil. Então, nós sabemos que o déficit é grande. Já tivemos informações também recentes de que o INSS vai solicitar um novo concurso para médicos peritos e alguns cargos de analistas que não foram contemplados no atual concurso, mas os técnicos provavelmente não sejam prejudicados com isso. Inclusive, estive na sexta-feira no INSS mesmo e me disseram que são grandes as chances de que o concurso seja prorrogado, porque esse concurso é de 1 ano, vai vencer agora no dia 4 de agosto de 2017, e praticamente 1 ano que vem aí subsequente, para o mínimo de excedentes que precisam ser nomeados, nós percebemos que é o mínimo. Então, essas são algumas características que nós, como Comissão Nacional, estamos trabalhando aqui. Estamos, inclusive, por tempo indeterminado nas 2 casas. Infelizmente, tivemos muito pouco retorno de todos os pedidos de apoio que nós protocolamos em todos os gabinetes, repito aqui, de ambas as casas do Congresso Nacional, e nós gostaríamos que tivesse uma atenção melhor com isso, principalmente por parte do Ministério do Planejamento, que viesse a nos dar uma proposta de como seriam chamados esses últimos 300 técnicos, o aditivo dos analistas de 50% e também, futuramente, o aditivo dos técnicos de 50%. Sendo assim, eu agradeço a atenção de todos. Essa foi a demanda que a nossa comissão teve, está tendo e ainda terá durante alguns bons meses. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito bem. Bruno Rodrigo Mosman, representante da Comissão de Aprovados do concurso do INSS, que deixou propostas concretas, inclusive para a CPI. Seja bem-vindo aqui com o teu trabalho. Josiane Soares dos Santos, conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, CENFES. E dizer também que o Jorge deixou também, já me passou uma informação, que ele está concluindo um trabalho, né, de dissertação e gestão da nossa Previdência, e que ele vai me remeter, e provavelmente daí convidamos ele para expor numa das sessões da CPI. Vai ajudar muito. Tá ligado? Tá. Bom dia a todos e todas presentes aqui, né, nessa importante audiência pública. Eu quero cumprimentar o senador Paulo Paim por ter acolhido os pedidos para que essa audiência acontecesse. O CEFES foi uma das entidades que fez o pedido para que a gente pudesse estar hoje aqui conversando sobre esse tema, juntamente aí com as outras entidades que também reforçaram essa solicitação. E temos aqui, como ele já mesmo reconheceu, inúmeras contribuições ao debate, contribuições que estão sendo acumuladas por meio de entidades e pessoas que vêm diretamente trabalhando com a Previdência Social, como é o caso das várias assistentes sociais que passaram por aqui, inclusive as pessoas que estão aqui na mesa, mas também de entidades como o Conselho Federal de Serviço Social, que historicamente vem acompanhando e defendendo a previdência social pública, ampliada com controle social, de modo cada vez mais universal, para que os trabalhadores possam se assenhorar dessa política pública tão importante para a vida de milhares de pessoas nesse país. Eu quero me apresentar, além também de terminar de cumprimentar a mesa. Eu sou Josiane, sou conselheira do Conselho Federal de Serviço Social para esse mandato que se iniciou há pouco mais de uma semana. 15 de maio foi dia do assistente social. Aliás, quero começar lembrando isso e parabenizando as colegas assistentes sociais que aqui estão. No nosso 15 de maio de 2017, bem oportunamente, o Conselho Federal de Serviço Social resolveu declarar o tema para debate, sendo na luta de classes não há empate. Eu quero aproveitar aqui para entregar ao senador uma publicação do Conselho e 2 materiais da campanha do Dia do Assistente Social desse ano, em que nós estamos oportunamente numa conjuntura que se agravou bastante na última semana, mas que já desde 2016 sinaliza muito claramente que a gente precisa discutir o Brasil sob outro ponto de vista, né? Não dá mais para a gente duvidar que a trincheira dos direitos sociais e a disputa pelo fundo público hoje é parte importante da luta de classes nesse país. Então, sem sombra de dúvidas, a gente não vê como um mero acaso o conjunto de ataque aos direitos sociais que se
acentuou nesse último período, sob comando do governo, que se alguém ainda duvidava que era ilegítimo, acho que hoje ninguém duvida mais. Esse governo ele vem como preposto para acelerar um conjunto de retiradas de direitos sobre as quais várias pessoas aqui que me antecederam mencionaram, e o Conselho Federal de Serviço Social como conselho que fiscaliza e representa a profissão de serviço social, uma profissão que é regulamentada desde 1957, já há pelo menos mais de 30 anos, há quase 40, vem se colocando muito claramente ao lado dos trabalhadores na luta pelos seus direitos. Nós, há bastante tempo, já entendemos, como nos lembrou aqui na primeira mesa a Lúcia Lopes, nós já há bastante tempo entendemos que é preciso ter lado, né, na luta de classes, e nós temos um lado porque nós somos parte da classe trabalhadora. É nessa condição que o Cefes hoje participa dessa audiência pública, se colocando aí ao lado das demandas das colegas e colegas assistentes sociais do INSS e também dos colegas excedentes aprovados no concurso, que vem legitimamente requisitar a essa casa apoio para as reivindicações de recomposição da estrutura do INSS. Eu acho que nesse ponto a gente tem uma unidade, porque é impossível não reconhecer que o trabalhador, de um modo geral, brasileiro hoje passa por condições de trabalho absolutamente precárias, a terceirização, a quarteirização e uma série de outras iniciativas vem dificultando com que a gente possa cumprir as nossas prerrogativas, e recompor esse quadro de pessoal hoje é mais do que necessário, é fundamental para que a gente possa efetivamente cumprir o nosso trabalho, o trabalho que o trabalhador brasileiro espera que a gente faça dentro do INSS e dentro das demais políticas da Seguridade Social, onde o assistente social também cumpre importante papel. No caso da assistência social e também no caso da saúde, são muito parecidas as condições de deterioração das condições de trabalho, assoberbamento, né, de demandas cotidianas, milhares de tarefas e atendimentos a fazer, pouca gente para fazê-los, com uma carga horária que tem sido puxada bastante para que a gente consiga fazer todas essas coisas com a qualidade que a população usuária merece, com o diálogo que nós precisamos ter qualificado com essas pessoas, porque são pessoas, e isso também já foi dito aqui por vários dos que me antecederam, são pessoas que há mais de uma ou duas, 3 gerações não sabem, muitas vezes, o que são os seus direitos. Então, a gente não precisa, né, a gente não está aqui requerendo benefícios ou regalias, como muitas vezes a mídia e a imprensa tentam repassar, né, de que a gente está lutando por melhoria salarial e está lutando por condições de trabalho para ter mais conforto e para ter mais regalia. Acho que isso é direito nosso também, no sentido de ter as condições adequadas e o salário adequado ao serviço que a gente desenvolve, mas, sobretudo, nós precisamos de condições para trabalhar. Precisamos ter tempo para fazer o diálogo com essa população que não tem informação. Uma população, né, que há 2 ou 3 gerações, como eu ia dizendo, desconhece muitas vezes o que é ter um trabalho regulado, o que é ter um trabalho formal. Então, esse volume de demanda, ele aumenta substantivamente, aumenta a complexidade do serviço que a gente tem que prestar, e o nosso compromisso ético é fazer o diálogo com essa população, esclarecendo e ampliando as possibilidades dessa população acessar o que é direito. Direito, porque quem financia esses serviços, todos sabemos aqui, mas acho que é importante que se diga, quem financia esses serviços é parte da mais-valia que é extraída do trabalho dessas mesmas pessoas e que precisa voltar para elas sob a forma desses serviços. Então, requerer BPC e outros direitos previdenciários, já que estamos falando de previdência, não é nenhum favor. A gente não está fazendo nenhum favor quando amplia, quando dá parecer favorável, quando declara, sim, que as situações são graves. E é importante declarar, como o Júlio lembrava aqui, do ponto de vista da contextualização de uma seguridade social que não deve ser vista só também sob o ângulo da assistência, da previdência e da saúde. A gente precisa ver que essa população também não tem habitação, a gente precisa ver que essa população não tem condições de saneamento ambiental e outras tantas violações de direito, elas sofrem de segurança, inúmeras questões que precisam ser consideradas na avaliação social para
que sejam acessados esses direitos. Então, é para isso que o Permite uma assistente interrupção, social... mas é para um grande gesto que chegou a nossa aqui melhor presidenta da história dessa comissão, senadora Regina Souza, que se não fosse ela, não estaria acontecendo essa audiência. Já que você interrompeu, devolve o tempo dela depois. Né? Mas Seu porque pedido aqui é uma ordem, eu presidente. só vim aqui mesmo para dar uma passada para vocês, para me solidarizar aqui com todo mundo, dizer que esses debates são importantes para a gente poder esclarecer a população de algumas inverdades que se diz que viram verdade, porque ficam repetindo. Então, fazia tempo que a gente tinha vontade de fazer esse debate, esse tema. E o Paim pediu requereu e está aí, que é praxe quem autor do requerimento conduz a sessão. E eu também, só para te comunicar, que eu estou indo para a tua terra daqui a pouco. Lá também está tendo um ciclo de debate sobre mulheres no poder. Bom. E eu hoje sou convidada junto com a senadora... Parabéns ao meu Rio Grande, né, que vai receber você lá, com todo o carinho que você merece. São debates da Assembleia Legislativa, tem a senadora do Uruguai, Constanza Moreira, também que vai estar presente. Vamos fazer um bom debate lá sobre essas questões, que diante de tudo que está acontecendo, a gente não pode esquecer também essa temática que tem tudo a ver com a política nesse país. Então, só vim mesmo dar um bom dia para vocês. Devolve o tempo da menina para ela falar. Viu? Tá, já dei mais 5 minutos para ela, hein? Você só tinha 13, graças ao presidente você ganhou mais 5 lá já. Muito obrigada. É porque a gente tem muito a dizer, a gente fica tentando ver o que é que prioriza nesse tempo que temos. Mas eu ia dizendo que, então, fazer esse diálogo e tratar a população, tratar com a população um conjunto de informações necessárias para que se possa acessar os direitos, esse é o papel fundamental do assistente social em qualquer lugar onde estejamos, na política de previdência social através do INSS. Fazemos isso belamente, contado aqui no tempo que a Lúcia Lopes teve para falar dos 3 grandes projetos já desenvolvidos aí há algum tempo atrás dentro das agências e que, lamentavelmente, no contexto atual, a gente tem observado que tem sido difícil garantir que essas ações elas aconteçam na direção ética e política que defendemos do ponto de vista do projeto profissional, porque nós precisamos entender que não se trata somente da gente ter boa vontade ou ter iniciativa ou fazer esforços individuais para que essas coisas aconteçam. É necessário ter um diálogo institucional que assegure, como eu já disse, as condições para que isso possa acontecer de forma legítima, reconhecida institucionalmente como parte importante do serviço que a própria instituição precisa prestar. Então, acho que essa é a luta geral dos assistentes sociais em todos os espaços de trabalho que ocupamos. O Conselho Federal e os regionais fazem a fiscalização desse trabalho a partir da compreensão de que esse é o nosso compromisso, mas tentando estar ao lado dos assistentes sociais para assegurar condições éticas e técnicas para que nós possamos fazer esse tipo de trabalho. Então, fazemos o diálogo com as instituições nas visitas de fiscalização, notificamos quando precisa ser notificado para que se adequem às condições de trabalho, desde ambiente de trabalho ao diálogo técnico, as condições de autonomia para a profissão, e isso é um trabalho incansável que vimos fazendo já aí ao longo de pelo menos os últimos 30, 40 anos, quando a gente alterou a direção social dessas entidades e passamos a lutar ao lado dos trabalhadores, entendendo que ter condições éticas e técnicas para desenvolver o nosso trabalho é fundamentalmente impactar de modo positivo a qualidade do serviço que nós estamos prestando. Então, isso para nós hoje é fundamental. Estar aqui hoje, portanto, subscrevendo as demandas e as reivindicações que são trazidas a essa casa, para nós, está longe de ser uma questão corporativa. É fundamental que a gente diga isso, porque não estamos aqui somente falando da profissão de dentro para dentro. Acho que já conseguimos deixar isso claro, não só agora, como nas falas anteriores, principalmente. Nosso compromisso, e nós somos hoje 177.167 assistentes sociais inscritos e ativos no Brasil, ou seja, quase 180 mil profissionais.
de serviço social, somos hoje um exército que se coloca na perspectiva de trabalhar a universalização dos direitos sociais e ampliação desses direitos por parte dessa população que, né, poucas vezes tem voz dentro das instituições. E os assistentes sociais são profissionais estratégicos aí ao lado da população para fazer valer os seus direitos. Nesse momento, eu quero também deixar registrado que a luta por concurso público é uma das bandeiras históricas do Conjunto Cefes-CRES há bastante tempo, no sentido de entender que a recomposição dos quadros institucionais é uma forma da gente garantir condições éticas e técnicas para o desenvolvimento do trabalho profissional. Então, no caso da Previdência, a gente teve uma imensa participação, historicamente, para que, por exemplo, o concurso de 2008 acontecesse, para que todos os aprovados naquele concurso fossem convocados. E, agora, novamente, a gente se coloca, como eu já falei, ao lado da FLASE e da comissão aí dos aprovados em concurso, pelo chamamento dos excedentes do último concurso realizado em 2016, porque a gente entende que essa conquista do chamamento para a recomposição do quadro, ela reverbera positivamente na necessidade da gente reconhecer e combater o acúmulo de metas e de demandas que hoje extrapola a capacidade de atendimento dos profissionais que hoje estão nessa instituição. Além dos transtornos e da demora no atendimento para o usuário, que o senador começou falando do ódio, que muitas vezes eles acumulam, né, da instituição porque não conseguem acessar, né? Isso acomete também, do ponto de vista da saúde, os trabalhadores hoje da Previdência Social, afastados, que têm também adoecido por excesso de demandas e excesso de trabalho. Portanto, a gente reforça isso, dizendo que, né, dos impactos positivos que isso vai ter para a sociedade de um modo geral. Também queremos reforçar, por fim, eu sei que meu tempo já está aí perto de acabar, mesmo com o acréscimo, a gente reforça, por fim, a necessidade de ampliar a autonomia profissional na defesa das atribuições profissionais, no caso específico aí das colegas e colegas assistentes sociais do INSS. A autonomia profissional é uma prerrogativa ética que nós temos um código de ética, temos uma série de normativas e é preciso assegurar que essa autonomia ela seja garantida de um modo geral, porque hoje garantir isso significa se indispor, muitas vezes, institucionalmente, isso tem acontecido, com, né, chefias imediatas, com as gerências das agências, que têm incidido de forma muito intensa, colocando aos assistentes sociais atribuições nas quais eles não se reconhecem, ameaçando colocá-los em atribuições que a gente não vai aceitar. E o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Serviço Social estão ao lado desses colegas e dessas colegas para dizer que a gente precisa, sim, lutar pela recomposição das referências técnicas que foram aí desmontadas. A gente, inclusive, no Cefes, está estudando o que é que pode ser feito para discutir melhor essa questão, porque a subordinação técnica a uma chefia imediata que não é da nossa área, né, de trabalho precisa ser melhor discutida e melhor ponderada e entendida, para ver se a gente consegue reverter esse quadro, para que a gente consiga retomar o trabalho bonito que já foi possível fazer no INSS há algum tempo atrás, né, de ampliar o tempo que nós temos para dialogar com essa população fora das agências e desempatar o que já a gente sabe não tem empate, né? Então, se na luta de classe não tem empate, a trincheira dos direitos sociais é uma trincheira que a gente vai continuar lutando para dizer de modo cada vez mais claro de que lado nós estamos. E estamos do lado dos trabalhadores, não temos qualquer dúvida. Muito Muito bem. Josiane Soares dos Santos, conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, meus cumprimentos pela palestra. Vamos para a última convidada dessa mesa, Edivane de Jesus, representante da Comissão Nacional dos Assistentes Sociais, INSS FENASPES. Então, bom dia. Cumprimento a todos e a todas aqui presentes, né, em especial ao senador Paim por ter nos cedido esse espaço tão importante para discussão e debate.
E mais do que pelo espaço hoje aqui, cumprimentá-lo por, de fato, representar o mandato para que ele foi eleito, né, como legítimo representante, né, da classe trabalhadora, dos interesses da classe trabalhadora. A gente sabe que no contexto que a gente vive hoje, um dos poucos que levanta e que, de fato, encabeça, né, as nossas lutas e levanta essa bandeira, né, na nossa defesa. Então, assim, para que a gente possa entender o presente, o momento que a gente vive, é sempre bom a gente recordar um pouco do passado, né? E a gente está falando hoje aqui de Previdência, e é importante que a gente saiba como essa Previdência, como essa instituição foi construída, essa instituição que está à beira do desmonte, que vem sendo desmontada e tem uma proposta de reforma à porta, foi construída, e é importante que a gente lembre que ela foi construída e continua sendo mantida pelo suor da classe trabalhadora, né, dos trabalhadores brasileiros. E quando a gente fala isso precisa ter um peso. Precisa ter um peso porque no momento que se tem esse processo de desmonte, de reforma, esses mesmos trabalhadores que são quem constrói e quem sustenta essa política não são chamados para o debate, não são chamados para conversar sobre isso, né? Nesse momento em especial, o fato dos trabalhadores não participarem diz respeito também ao caráter autoritário que esse governo exerce, que esse modelo de gestão dentro do INSS exerce, que com muita truculência tem implementado uma série de reformas, mesmo sem reformar a lei, muitas coisas dentro da gestão já têm sido reformadas, sem minimamente chamar as pessoas que estão diretamente envolvidas com o trabalho para que isso possa ser pensado, né? E isso é o que acontece hoje com reabilitação e serviço social dentro do INSS, né? Então, quando a gente fala de política de previdência, é importante que, pensando no fundo que sustenta essa política, que a gente lembre que, historicamente, essa política ela é saqueada pelo governo brasileiro. A gente tem como exemplo, pode citar como exemplo, a cidade que aqui estamos, né? Brasília foi construída com o dinheiro da Previdência, dinheiro que nunca voltou para os cofres dessa política, né? E assim como outras obras, né, grandes obras ditas faraônicas do período desenvolvimentista também foram. Então, a gente tem, em 1988, uma reformulação das políticas públicas, da nossa sociedade estava se organizando sobre outras bases naquele momento, e as políticas que hoje compõem a Seguridade Social apareceram como tal, como sistema de Seguridade Social nessa Constituição. E, a partir disso, também foi pensado um novo fundo, que é o Fundo para a Seguridade Social. Portanto, não existe, né, um fundo específico para a Previdência Social, quando o governo e a mídia tanto gostam de alardear, né, no propalado déficit, né, quando eles tentam emplacar a mentira que é o déficit da Previdência, né? Então, esse fundo... Esse fundo é composto de outras receitas que não apenas as receitas advindas das contribuições dos trabalhadores, das trabalhadoras e da parte que compete ao empregador, mas de contribuições que incidem sobre o consumo. Então, o que significa dizer que todos pagamos previdência nesse país, mesmo os quase 50% dos trabalhadores que não acessam e que nunca vão ter o direito de acessar, pelo viés da contribuição, a esse direito que deveria ser de todos, né? Então, acredito que uma reforma da Previdência, ela deveria ser feita. O que a gente vive hoje é uma contra-reforma. E a reforma que deveria ser feita seria no sentido de universalização dessa política e não de retirada ainda mais dos direitos historicamente conquistados pela população. Então, o que está por trás dessa reforma, né? A gente sabe que o que está por trás dessa reforma é uma disputa sobre o fundo público. A gente sabe que a Previdência Social, dentre as políticas públicas, depois da política da dívida pública, do sistema da dívida, que hoje a gente brinca que é uma política, porque, de fato, é uma política do Estado, acho que a gente pode chamar disso, que consome a maior parte dos recursos do nosso país, e depois dela, a Previdência é a que dispõe do maior número de recursos, né? E ela, não por acaso, está como bola da vez para o processo de retirada de direito, de reforma, porque ainda o governo é onde ainda o governo enxerga que pode cortar, pode estrangular mais. E é isso que a gente vive por trás desse déficit da Previdência, está o interesse em retirar ainda mais, né, os recursos dessa política, né, e precarizando-a
cotidianamente ainda mais. Então, a gente vê um duplo movimento de retirada de direitos em função da necessidade de uma economia para a formação de superávit, para que esse superávit, historicamente já utilizado para o pagamento da dívida, continue honrando os compromissos financeiros, porque os direitos sociais, esse governo, enfim, e tantos outros, não têm a hombridade de honrar. Mas os compromissos financeiros, historicamente, têm sido pagos em dia nesse país, né? Os compromissos com a dívida, com o sistema da dívida, que é um sistema criminoso, é um sistema que não se permite ser auditado, né? A gente tem, já na Constituição de 1988, a premissa da auditoria da dívida, e até hoje essa auditoria ela não foi consumada. E, por outro lado, a gente vê que a diminuição da previdência pública significa o atendimento do mercado financeiro por um outro viés, que é a possibilidade da venda dos planos privados de previdência social, né? Que criminosamente são chamados de planos privados, mas não deveriam ser assim chamados, porque não são planos de previdência. A gente sabe o funcionamento que esses mecanismos têm no mercado e são vendidos da população dessa forma, né? Então, quando a gente reduz a política pública, a gente abre espaço para o privado e, nesse caso, a gente abre mais mercado financeiro, mais formas de mercado financeiro estar lucrando em cima da previdência social. É importante dizer que, mesmo antes de se consolidar essa reforma da Previdência, e que a gente espera e luta para que ela não se concretize, muito embora muitas pessoas estejam dizendo, não, em função desse novo contexto que está posto, essa reforma não vai passar, a gente sabe que isso é um projeto da burguesia para esse país, e que a burguesia, independente de Temer, né, do presidente Temer, ou enfim, ou de outros que estejam postos no lugar, vai tentar encabeçar esse processo, e que os trabalhadores precisam estar prontos para resistir. Então, independente dessa reforma passar ou não, a gente já vive hoje o desmonte e o retrocesso de direitos dentro da Previdência, dentro do INSS. E esse processo de retirada de direitos tem se feito muito pelo que o Jorge tem colocado, com as políticas que têm se implementado dentro da gestão. Então, a gente tem situações de ingerência de outras instituições, e hoje eu acho que eu posso dizer nominalmente aqui que o representante não está presente, da Associação Nacional dos Médicos Peritos, que exerce hoje uma grande ingerência dentro do INSS em relação ao seu funcionamento, em relação aos serviços previdenciários, né, especialmente no que diz respeito à reabilitação e ao serviço social, estabelecendo uma política corporativista e que em nenhum momento beneficia o trabalhador brasileiro, que é o detentor desses direitos, né, que construiu essa política e que detém esses direitos. Enfim, gente, hoje, quando a gente pensa nessa ingerência que está posta, a gente tem uma série de questões que alguns outros colegas que me antecederam já falaram, mas é importante que a gente diga, né, que a gente tem hoje uma revisão em curso do INSS dos benefícios por incapacidade, e que muito antes dessa revisão ser iniciada, o governo já estimava a economia, antes de ser feita a revisão, né, de os benefícios serem revisados, porque está previsto na legislação que eles sejam revisados, e é correto que eles sejam revisados. No entanto, como você estima, né, que tipo de política que estima quanto é que vai se reduzir antes de fazer essa revisão? E como que se constrói esse mecanismo dentro, com uma bonificação para a perícia médica por essas revisões, perícias que, na sua maioria, são realizadas dentro do horário de trabalho, acumulando o valor já recebido de salário, então, que beira a imoralidade, né? Então, o secretário Alberto Beltrame, em reunião recente que tivemos com ele estima que 84% dos benefícios revisados foram cancelados. Então, isso é muito sério. Cotidianamente temos nos deparado nos espaços das agências, atendendo estas pessoas, e as dificuldades que elas têm vivenciado, porque, além de terem esse benefício cancelado, não dispõem de espaços para recorrer, de mecanismos que possibilitem a elas, administrativamente, recorrer em relação à decisão. O segurado tem o acesso do seu resultado hoje exclusivamente pela internet, pelo telefone 135, né, em recente portaria, uma portaria extremamente autoritária, que coloca
a impossibilidade de qualquer servidor no âmbito do INSS de fornecer o resultado da perícia médica para o trabalhador. Então, isso é muito grave. E ao ponto de colocar na própria legislação que o servidor que disponibilizar esse resultado está sujeito a sofrer um PAD. Então, ultrapassa isso qualquer tipo de ética e de moralidade em relação a esse serviço público e a premissa da acessibilidade do trabalhador, das dificuldades que ele tem. Em relação aos benefícios por incapacidade, também teve um colega que já colocou aqui em relação ao fim do PR, do pedido de reconsideração. Hoje a gente tem um número de recursos por benefícios de incapacidade gigantesco. Esses recursos para que a pessoa entregue a documentação já está ultrapassando 6 meses para isso. A gente tem aumento no número de contribuições para recuperar a qualidade de segurado e o sucateamento total do INSS sobre signo de modernização, teletrabalho, INSS digital, meu INSS, né, que INSS 360 graus, que nada mais são do que formas de maquiar o desmonte, a falta de servidores e de condição de trabalho. E é isso que a gente vive hoje dentro dessa instituição. Um quantitativo gigantesco de servidores em abono, que já foi dito, a proposta que estagiários ocupem a linha de frente com suas bolsas miseráveis e que trabalhadores terceirizados realizem o que um servidor deveria realizar, deveria realizar cotidianamente, né? Então, a projeção é que o INSS ele se torne um balcão de requerimentos, no qual o cidadão que acessa o regime geral de previdência, e a gente sabe, nós assistentes sociais conhecemos as pessoas que trabalham cotidianamente, sabem quem são, que são trabalhadores com baixa escolaridade, em sua esmagadora maioria trabalhadores que recebem benefícios de salário mínimo, e que não têm acesso às tecnologias da forma como o governo tenta nos vender de que terão. Então, terão ainda mais percalços para acessar o benefício. Então, nesse cenário que a gente se desenha dentro do INSS, nos parece óbvio que não interessa a gestão que exista um serviço como o serviço social, que tem uma outra prerrogativa, um outro objeto no seu fazer profissional, e a gente tem vivido, assim como a reabilitação profissional, um desmonte desse serviço dentro da instituição. Tivemos a extinção das nossas representações técnicas regionais, hoje temos uma ingerência de uma outra carreira sobre nossas atribuições técnicas, estamos sem chefia há meses da divisão de serviço social, o serviço social encontra-se totalmente sem comando, acéfalo, sem condições de trabalho, sem possibilidade de realizar reuniões técnicas, enfim, o contingente de dificuldades tem sido debatido e culminou com a nossa ocupação e uma manifestação em todo o país, com paralisação, no dia 8 de maio, ocupação do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, cobrando providências do ministro, do secretário e do presidente do INSS, que, apesar de nos atender, por algumas vezes, não encaminha essas demandas e não dá conta de, politicamente, dentro dos conchavos que existem dentro desses processos, encaminhar as demandas que são postas e o que ele promete em mesa de negociação. Então, queria dizer, para terminar, que não se trata, portanto, como disse a Josiane, de corporativismo, mas de uma luta pelo direito de desenvolver um trabalho e de estar à frente, né, de um serviço que é um direito do trabalhador e que é a razão de estarmos dentro da instituição e que é a razão da Previdência Social existir. Então, continuaremos na defesa desse serviço, na defesa pelas nossas condições de trabalho, das nossas atribuições técnicas respeitadas, mas muito mais em função Tudo isso muito mais em função de garantir o direito ao serviço social, o direito à reabilitação profissional, o direito que o trabalhador brasileiro tem de ser atendido por esses serviços. Muito obrigada. Edivane de Jesus, representante da Comissão Nacional dos Assistentes Sociais do INSS, que procurou, com seus dados, números, mostrar o desmonte da nossa Previdência e a privatização. E apontou, inclusive, para onde vai os fundos de pensão. A exemplo do que fizeram no Chile e na Argentina, cria o fundo depois decreta a falência, o banco fica bem e o fundo desaparece. Trabalhador zero daí de salários. Como vai acontecer com muita prefeitura nesse país. Está chegando na CPI um trabalho feito pelo Tribunal de Contas, é uma triste notícia para muitas prefeituras. Pagaram, o prefeito se apropriou do dinheiro quando bem entendeu, gastou,
Na hora deles se aposentarem, eles vão dizer que o fundo de pensão faliu. Quero ver como é que vai ficar.